Um dos maiores erros da minha vida foi ter dito na cara da minha mãe que ela estava destruindo a minha vida porque ela não queria deixar eu ir atrás de um macho em outro estado. 16 horas de viagem de onde eu morava. Que um macho que eu tinha conhecido pela internet com 16 anos. 16, 15 anos. Gente, eu lembro, eu peço desculpa até hoje por causa disso, tá? Eu lembro o exato... sabe, é fresco na minha mente o dia que eu disse isso pra ela. E aí ela deixou. Era Natal. Natal era a data preferida da minha mãe, assim, do ano. Ela gostava de casa cheia, sabe? E aí, eu tava de namorico com um cara que tinha minha idade. O problema nunca foi, ele era um fake, ele era um velho. Não, ele era um garoto real que tinha minha idade. Eu tinha conhecido ele através de uma outra pessoa, então, tipo assim, era tudo muito real. Não tinha esse risco de, era outra pessoa. Não, era ele. Esse não era o problema, nunca foi o problema, até porque ele tinha família e tal, tava tudo certo. E aí, eu tinha 16 anos e ele também tinha 16 anos. E a gente tava de namorico pela internet. E isso já tinha mais ou menos um ano que eu tava nesse namorico com ele. E a minha mãe, e um ano pedindo pra minha mãe pra deixar eu ir lá pra conhecer ele, que eu queria ver ele, que ele era o amor da minha vida, e não sei o que lá, e tava apaixonada, e não sei o que. E a minha mãe conversava com a mãe dele, nunca resolvia nada, a mãe dele não deixava, a minha mãe também não deixava, e por aí ia. Só que eu tinha 16 anos, eu conheci ele, eu tinha 15. E aí eu lembro que no Natal eu tava muito chateada, porque eu já tava um ano pedindo pra minha mãe pra eu poder ir lá ver ele. Minha mãe falava, isso é loucura, você só tem 16 anos. Acho que na cabeça da minha mãe ela ficou assim, vou ficar enrolando que ela vai esquecer, ela vai deixar pra lá. Só que eu não deixei, eu bati o pé. E aí eu lembro que ela me chamou pra poder tirar foto. E eu não queria tirar foto, eu tava muito brava, porque tava acontecendo esse negócio desse menino. E aí eu falei, eu não quero tirar, na frente de todo mundo, eu não quero tirar foto com você, você tá destruindo a minha vida. Gente, olha que arrependimento. Eu teimando com a minha mãe, ainda falando uma coisa dessa pra minha mãe. Eu vi na cara da minha mãe a tristeza, sabe? Eu vi quando, parece que eu tinha visto, parece que eu ouvi o coração dela fazendo assim, ó, trec, de tristeza. Ela me olhou com uma tristeza, o olho dela encheu de lágrimas, porque minha mãe era mãe solo, né? Então ela fazia de tudo por mim, me criando com todo amor e carinho. Pra você escutar isso de uma filha no Natal, safada, eu fui safada. E aí, depois daquilo, eu vi que ela ficou mal. Ela falou, então tá bom, então eu vou deixar. E ela falou, trabalho, eu fazia estágio, e junta dinheiro pra comprar sua passagem que eu vou deixar você ir. Aí ela ficou conversando com a mãe dele, investigou tudo que pôde, não sei o que e tal. Comprei a passagem e fui. Viajei 16 horas de ônibus atrás de macho. Se eu usasse essa minha dedicação pra poder passar na faculdade, pra poder fazer alguma coisa, né, da minha vida, eu estaria rica, milionária hoje em dia, né? Porque se a gente usa essa disposição que tem pra caçar macho, pra fazer alguma coisa da vida de útil, minhas amigas, eu estava rica. Cheguei lá, conheci ele, conheci a família dele, graças a Deus todo mundo me tratou bem. Só que, gente, assim que eu cheguei, eu tive a certeza que aquilo ali daria problema. Eu tive a certeza, sabe por quê? Porque eu sentei na mesa com ele, com a família dele, a gente tava almoçando, a mãe dele fez todo um banquete, não sei o quê, e aí a gente tirou uma foto, nossa primeira foto, e ele postou essa foto, botou na tela do WhatsApp e postou nos status dele, eu amo você, não sei o que lá. E aí na hora o celular dele do lado, ele do meu lado, chegou uma mensagem, então você ama ela? Eu olhei assim, peguei o celular dele na cara dele, essa família toda dele em volta, eu disfarçando, né? E olhei, era de uma menina. Eu levantei, que eu queria pegar o garfo e enfiar no olho dele, levantei e fui lá pra fora e ele foi atrás de mim. E eu comecei a perguntar o que tava acontecendo, o que era aquilo, quem que era essa menina. E aí ele me contou. Enquanto a jumenta velha aqui estava fazendo das tripas corações para encontrar o amor da vida dela, chorando de noite, que aquilo ali é amor, era o amor da minha vida. Ele tava com outra. Ele ficava com outra menina. E eu não sabia, sendo que a gente tava namorando. E o combinado era não ter outra pessoa. Eu não tinha outra pessoa, ele tinha. Aí porque ele falou pra mim, eu não tinha certeza se isso aqui ia ser real, se a gente um dia ia conseguir, se você ia vir mesmo. Era basicamente, ele tava ficando com essa outra menina, né, pra poder ver o que ia dar com essa outra menina e vendo o que ia dar comigo também. E aí ele falou que me amava, que isso não ia mais acontecer, que era só por conta da distância, que não sei o que ele não acreditava que ia ser real, que não sei o que. E aí ele começou a chorar, que não sei o que. Aí eu, sabiamente, mulher sábia, mulher de 16 anos, super sábia, ele também tinha 16 anos, falei, tudo bem, nós vamos esquecer daqui,
e a gente recomeça aqui. E aí botei toda uma cláusula a partir de hoje, não sei o que, porque eu não aceito traição, corna, eu não aceito traição, não sei o que. Porque você pensa, pra ele era difícil manter um relacionamento à distância, por isso que ele tinha uma outra pessoa ali. Mas a jumenta velha aqui conseguiu, eu era melhor do que ele, não era melhor do que ele. Então ali eu devia ter feito o quê? Do mesmo jeito que eu cheguei, ir lá e falar, pode me levar na rodoviária de volta, eu durmo aqui, pego a passagem e vou embora. Só que a minha passagem era pra 4 dias, eu ia ficar lá 4 dias. Eu ia dormir na rodoviária. Ligava pra minha mãe chorando, fazer alguma coisa. Mas não, eu queria lutar por aquele amor, porque na minha cabeça aquele amor ali, ele era o amor da minha vida, valia a pena. E assim eu fiz, fiquei 4 dias, né? Os amigos dele sabiam que ele estava ficando com essa menina e os amigos dele não gostavam de mim. Então eles fizeram questão de jogar na minha cara que ele ficava com outra menina e que ele tinha apresentado essa outra menina pra eles. E uma das amigas dele que me odiava me mandou um monte de mensagem contando tudo e não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, eu já tô ciente, corna. A gente tá, né, a gente já resolveu isso e tal. E assim eu resolvi seguir. Afinal de contas, esse relacionamento era o relacionamento da minha vida. Pois bem, voltei pro Rio. Depois ele veio pra cá. Aí conheceu minha família adorou ele, não sei o que e tal. Depois ele voltou de vez e nós nos casamos. Sim, eu casei assim, fui morar junto, né? Aos 16 anos eu fazia estágio, ele não trabalhava, tava procurando emprego pra poder sustentar a casa. Eu morava em cima da casa da minha mãe e tal, tava casada junto com ele, gostava muito dele. E devido à nossa história, eu confiava muito nele, gente. Nossa, ele me amava, eu confiava absurdamente nele. De um jeito assim que ele nunca me trairia. E os anos foram se passando, tá, gente? Os anos foram se passando, a gente junto, né? Passando algumas dificuldades, mas tinha minha mãe, tinha meu padrasto, tava todo mundo aqui, a gente era uma família. E eu achando que tava dando tudo certo. A gente quase não brigava. No começo, a gente deu umas brigadas, porque você pegar 2 garotos novos, botarem numa casa pra poder morar junto, a gente deu uns conflitozinhos assim de não saber, né, mesmo, ser casada, até porque a gente tinha 16 anos. Isso é um dos maiores arrependimentos da minha vida. Eu sinto que eu perdi toda a minha adolescência e minha mãe deixou quebrar minha cara. Ela deixou quebrar minha cara. Aí tá bom, fiquei com esse menino. A gente ficou nós ficamos mais ou menos uns 6 anos juntos. Até que eu comecei a descobrir, né, as traições. Na verdade, eu descobri uma traição. E foi o suficiente pra eu poder terminar. Porque me traí 2 vezes, ok. Uma eu não aceito. Eu não aceito traição. Então, eu não levei em consideração aquela traição. Se eu tivesse levado, eu teria evitado muita coisa na minha vida. Mas não, eu fui lá e acreditei. Só que aí, o que aconteceu? Ele trabalhava num lugar, começou a subir de cargo nesse lugar. E aí, um dia nós estávamos furanfando. Olha que alegria. O iPhonezinho dele estava do lado. E o iPhone, quando chega a mensagem, faz pim! E a mensagem aparecia na tela. Nós ali furanfando, eu por cima, né? E fez tim! Eu olhei o celular dele do lado, começou do nada. Eu olhei, quando eu olhei, era um nome de uma mulher que ele colocou um apelidinho ainda. Peguei o telefone dele, abri e ela tinha respondido com um coração. Eu falei, o que é isso aqui? Ah, não, é porque eu salvei o número dela. Eu falei, ué, você tá casado comigo há quase 7 anos. Você sabe que eu não aceito que você tenha amiga nem número de mulher no telefone. Por que você pegou o número dela? E cadê o resto da conversa? Não, mas é porque ela é minha amiga, que não sei o que lá e tal. E começou ali a conversar. Eu falei, como é que você é um homem casado, salva o nome de uma mulher com esse apelidinho fofo? Ah, não foi eu que salvei, não. Eu dei meu celular na mão dela e ela salvou. Ele só piorando a situação dele. Ali, gente, eu descobri que ele pegou o número dessa menina porque ele estava com interesse nela. Eu descobri que se ele era casado comigo, pegou o número da menina, ela mandou um coração pra ela salvar, ela mandou o coração de volta, ele já estava interessado nela. Pra mim isso já era mais que o suficiente e era uma traição. Eu me separei ali, acabei com um relacionamento de quase 7 anos por causa disso. E aí depois eu fui descobrindo tudo que ele fazia, todos os chifres que eu levei, porque é sempre assim. Quando você tá no relacionamento, ninguém te conta. Depois que você termina, vem um monte de gente pra poder te contar todos os chifres da sua vida. E foram várias situações que passaram pela minha cabeça. Eu fiquei, caraca, mas eu era muito cega. Ele tava me traindo e eu não tava vendo. Mas eu confiava. Então assim, o que eu fiz? Terminei o relacionamento. Eu nunca tinha traído ele, só estava com ele. E arrumei outro. Mas qual é a lição da vida? Escute a sua mãe. Não queira colocar a carroça na frente dos bois. Não casem com 16 anos. Não achem que vocês acharam o amor da vida de vocês com 16 anos. Vocês não acharam, não. Muito que vocês acharam é problema pra cabeça de vocês. Muito que vocês vão ser corna, passar dificuldade, abrir mão. Eu não tive adolescência. Tava casada com 15, 16 anos, eu tava casada. Então, escutem a mãe de vocês. Quando a mãe de vocês falar não, por mais que você fique com raiva, respeite. Porque hoje em dia, com a cabeça que eu tenho hoje, eu consigo parar e pensar, mano, que merda eu fiz da minha
vida. Eu consigo ver tudo que eu perdi, tudo que eu abri mão por nada, por uma pessoa que me traiu, por uma pessoa que me traía durante os 7 anos e eu não desconfiava. E ele deixou, eu acho que ele deixou eu descobrir que ele tava me traindo, porque foi da forma mais covarde possível. Minha mãe tinha acabado de se mudar para os Estados Unidos junto com a minha família, eu tinha perdido a minha família, acho que ele achou que eu ia ficar sem base familiar e que eu iria perdoar ele pela traição. E eu não iria perdoar, eu fiquei sozinha, mas eu não aceitei. Então, assim, escutem os pais de vocês, eles sabem o que estão dizendo. Você, adolescente, você não sabe nada. Não é o amor da sua vida, né? Pessoa que você ama. Pode ser, existe sim gente que casa cedo e fica o resto da vida com a pessoa e que é muito feliz, existe. Mas é assim, é mínimo. As chances de dar certo é mínimo. Muito, muito que provável você vai fazer parte da porcentagem das chances que deu errado, como eu fiz. E assim, hoje em dia, a Lu fala, mas você se arrepende amargamente. Amargamente, eu me arrependo de ter, não a pessoa, a pessoa também, porque meteu o chifre na minha cabeça depois, mas o ato de ter casado, ir morar junto com uma pessoa tão nova, eu me arrependo muito. Se eu tivesse escutado a minha mãe na época, nada disso tinha acontecido. E eu acho que a minha mãe, ela sabia, ela deixou quebrar a cara pra eu poder aprender, porque foi 1 ano pedindo, insistindo, não sei o que, ela falando não, e tentando conversar, e eu ali, não sei o que. Aí eu lembro que hoje em dia eu falo pra ela assim, isso é culpa sua. Que história é essa, mãe? Como é que você deixa sua filha de 16 anos ir pra outro estado atrás de macho? Que não sei o que. Como é que você deixou eu ir morar junto com uma pessoa com 16 anos? Elas olham pra minha cara assim, você não vai me culpar disso, não. Eu já tentei jogar pra cima dela, falando que a culpa era dela, né? Que ela que era responsável, mas não rolou. E não rolou mesmo, gente, porque eu bati o pé, entendeu? Eu quis e pronto. Então, esse é o meu conselho pra você, adolescente, que acha que casar cedo é maneiro, que acha que namorar assim cedo de ir morar junto é maneiro. Não é não, amiga, não é. Confia no que eu tô te falando. Que eu rachei a minha cara. E hoje em dia eu só consigo pensar... E foi humilhante, tá? Porque eu descobri